Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Na nossa decisão, melhor decisão da semana é nos conectarmos com o bem. Há um momento luminoso do Evangelho em que questionam Jesus sobre as lutas do dia a dia, as lutas por ter o que comer, por ter o que vestir. E Jesus responde, como sempre, lindamente, mas nesse momento de uma poesia incomparável. Diz ele: olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão lindamente. Olhai os passarinhos, que nunca lhes falta o de comer. Vocês que são os maiores na criação, vão se preocupar com isso? E ensina ao mestre: busquem o reino dos céus e sua justiça, ou seja, busque a luz da vida e sua sintonia para com ela, seu ajustamento perante ela, e tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais é consequência de uma boa sintonia com o alto. Então, maravilhoso que estejamos buscando para ter uma boa semana, essa boa sintonia com o alto. E para essa sintonia não há nada mais urgente nas nossas vidas, nada mais evidente nas nossas vidas, como nós temos lidado mal com o erro dos outros. Muito claramente isso. Parece que nós temos como opção a paralisia a título de aceitação, uma certa indiferença com as situações erradas, cuidando apenas dos seus interesses, ou um intervencionismo, a postura do justiceiro que busca de todas as formas e a todo momento corrigir a tudo como se ele fosse o juiz, o promotor, o juiz, o delegado e o carrasco do mundo. Esses dois personagens, essas duas possibilidades parecem encerrar todas as alternativas que nós temos. Qual delas você tem preferido? Ser o herói, o centro do mundo, o policial, o promotor, o juiz e o carrasco, de um lado? Ou aquele que se isola numa certa indiferença, buscando exclusivamente o bem seu e dos seus? A essas duas alternativas, Jesus apresenta uma outra. Nesse maravilhoso livro, Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e intermediação mediúnica de Chico Xavier na psicografia. No capítulo 7, a luta contra o mal, nós temos aqui uma conversa preciosa de Jesus com Tadeu, no qual ele pergunta para o discípulo: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? E o discípulo responde com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração.
como avançou o discípulo sobre as luzes de tão luminoso mestre. Se procura semelhante realidade, por que reclamas do adversário em primeiro lugar? Por que reclamas se você mesmo está buscando isso? Por que exige que os outros tenham essa luz? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho, farinhas do mesmo saco. Como exigir dos outros conquistas que nós também não conseguimos alcançar, não é mesmo? E ele continua, o discípulo: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Toda a criação é de Deus, responde Jesus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Esses que nos parecem a expressão do mal, do egoísmo, da violência, todos eles, absolutamente todos eles, um dia se voltarão ao bem. Fundamental nos colocarmos na perspectiva da eternidade, que ao longo do tempo somos todos alunos a caminho da luz. O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão. Como Deus, nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Aqui vem uma receita luminosa de Jesus. Nem a indiferença criminosa, nem o intervencionismo arrogante, mas ele fala aqui do combate à ignorância sem entrar em luta com seus filhos, sem entrar em luta com as pessoas. Combater o erro e acolher o errado. O que vocês acham disso? Não é uma distinção luminosa para esses nossos tempos? Em outro momento, muito conhecido por todos nós, Jesus disse que aqueles que estiver sem pecado, atire a primeira pedra no pecador. Não é? Então, ignorância, mentira, falsidade, hipocrisia, nós acusarmos os outros dos erros que nós mesmos cometemos. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, combatamos o erro, combatamos o equívoco, combatamos a violência, mas acolhendo os equivocados, acolhendo os errados, acolhendo os violentos. Da mesma forma como nós, também equivocados, também errados e também violentos, precisaremos ser acolhidos nos nossos erros. Não é assim? Isso dá uma dimensão fantástica da ação necessária, mas da aceitação necessária. Hajamos contra o erro e aceitemos os errados. Por quê? Porque o erro, e isso é fundamental resgatar, é inerente a todo o processo de aprendizado. Mas nem todos que se equivocam têm consciência do que estão fazendo. Então, em compaixão, em solidariedade,
mas em justiça também, unindo misericórdia e justiça, as duas formas de ação de Deus, unindo nas nossas próprias ações, unindo esses dois princípios fundamentais. Nós lutamos pela justiça no mundo, combatendo os equívocos, combatendo os errados, mas sendo misericordiosos com os seres humanos, porque estão errando por ignorância, como aqui atesta e como atestaria o próprio Jesus no momento da maior ignorância humana da história, que foi o assassinato dele mesmo. Pai, perdoa-os, disse Jesus no alto da cruz. Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Maravilhosa lição, maravilhoso testemunho que ele dá até o fim, no próprio fim, tão violento, tão ingrato, tão injusto que a humanidade lhe deu, não é? Essa lição para nós é preciosa. Combater o erro e acolher os errados. No entanto, não seria justo, ajuntou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem às verdades dos céus? Muitos exigem de Deus uma ação violenta contra os maus. Por que Deus permite a ação maléfica? Você nunca se perguntou isso? Você consegue compreender bem isso? Vamos ver a resposta de Jesus. Por que motivo Deus não procede assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte do que a do coração paternal? Seremos nós melhores do que Deus? Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz, Mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos conta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos, que se rebelaram na sua casa. Primeira lição linda aqui, que Deus age e respeita a nossa liberdade. Deus nos ama em liberdade. E nessa liberdade Ele aguarda o tempo de maturidade de cada um como sublime educador. Como sublime pai, sublime mãe, que sabem todos eles entender o tempo de cada um. E por isso ama em liberdade e tolera os erros. Mas e nós? Como devemos agir? Outro momento fabuloso dos evangelhos, Pedro, esse discípulo que tão bem representa as fraquezas e as belezas humanas, se aproxima de Jesus e pergunta, e começa a tecer comentários sobre os seus colegas de apostolado. Faz críticas a um, faz críticas a outros, e vai tecendo um longo rosário de críticas a todos os discípulos. Jesus, com uma paciência verdadeiramente divina, ouve todo o rosário de queixas de Pedro, e ao final, certamente caloroso, amoroso, compreensivo, mais firme, misericordioso, mais justo, olha no fundo dos olhos do discípulo e fala: segue-me tu. Segue-me tu. É linda essa colocação de Jesus. Ela encerra e é resumida
numa linda oração atribuída também a Francisco de Assis, mas que, na verdade, não tem essa importância de qual foi o emissário. Reconheçamos a virtude e, reconhecida a virtude da oração, saibamos que vem de Deus. A oração maravilhosa, que na verdade é uma filosofia de vida e que nos dá parâmetros muito interessantes, ferramentas fabulosas para nós enfrentarmos os erros dos outros. O erro na humanidade, o erro na vida, o erro na política, o erro nas redes sociais, no casamento, na família. Como devemos agir? As colocações de Jesus aqui foram maravilhosas, deram parâmetros lindos para todos nós, dizendo para combater o erro e acolher o errado, dizendo que Deus nos ama em liberdade, dizendo que devemos nós fazer a nossa parte e deixar a vida a Deus, sem dúvida, precisos, exatos e perfeitos, para iluminar no momento certo e na dose certa o caminho de cada um. E é exatamente nesse sentido que vai a oração da sabedoria. Nessa oração, nós aprendemos a pedir a Deus: Deus, me dai a coragem para mudar tudo que eu posso mudar. E não há força no universo, nem entre os maiores representantes de Deus nas nossas vidas, como em Jesus, que tenha mais poder sobre a nossa mudança, sobre a mudança da nossa atitude, a mudança dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, do que nós mesmos. Porque se Deus nos ama em liberdade, como poderia agir Jesus nas nossas vidas, se não respeitando a nossa liberdade? Então, nós temos como imenso poder, como soberano poder no universo, o poder de modificar as nossas atitudes, a grande coragem que nós precisamos apresentar. Qual é, então? A coragem de mudar o que só nós podemos mudar. A nossa atitude, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de sentir as pessoas e as situações, a mudança interior, autoconhecimento para a autotransformação. Já! Coragem! Mas a oração não para por aí, ela vai adiante. Além de pedir, Deus, dai-me a coragem de mudar tudo que eu posso mudar, pede também, dai-me a paciência para aceitar o que eu não posso mudar. E há uma infinidade de situações e de pessoas e de atitudes que nós não podemos mudar e que nós podemos sintetizar tudo isso na atitude do outro. Na atitude do outro. Reconheçamos que não nos foi dado, que não nos foi colocada essa função de policiais, delegados, promotores, juízes e carcereiros do mundo. Nós não somos. Muito pelo contrário, o único juiz do mundo, que é Deus, mandou para Moisés deu para Moisés, para trazer à humanidade, um mandamento muito claro: não julgarás. Porque nós não temos como levantar os elementos para compreender uma
situação concreta. Nós não sabemos os sentimentos e os pensamentos envolvidos ali da parte de nenhuma das pessoas. Não sabemos. Nós não sabemos dos compromissos reencarnatórios provenientes de outras vidas que ali estão sendo reunidos certamente e sempre para uma reconciliação, para uma harmonização. Nós não sabemos das situações de outras vidas que conduziram aquelas pessoas até aquela situação. Então, sem saber dos sentimentos e dos pensamentos de cada um, sem saber das desarmonias que vieram para ser ali reharmonizadas, sem saber das influências que cada um daquele personagem recebeu dos seus pais, recebeu nessa vida das pessoas que o cercavam e recebe naquele momento das influências espirituais que ele angariou. Nada disso nós sabemos e queremos dar veredito, queremos dizer quem é certo, quem é errado. Não pode aquela pessoa estar sob uma dominação profunda de um espírito, ainda que, é claro, nada disso nos tire a responsabilidade, mas divide essa responsabilidade, certamente. Como nós podemos ser juízes do mundo? A verdade é que nós temos invertido essa oração. Nós estamos gastando as nossas energias, gastando o nosso tempo, gastando as nossas vidas, querendo mudar o que nós não podemos mudar. Queremos muito que o cônjuge mude, colocando nisso toda alteração para melhor, toda a melhoria das nossas relações, dos nossos casamentos, dependem do outro. Toda a melhoria das nossas famílias depende dos outros. Toda a melhoria no trânsito, toda a melhoria na política, toda a melhoria na vida social exige uma mudança do outro. E assim nós vamos multiplicando essa ação e nos paralisando, porque se a melhoria da nossa vida depende do outro e nós não podemos modificar a atitude do outro, a nossa vida está paralisada. Nós nos temos petrificado por essa lógica comodista, alienadora da nossa responsabilidade, essa lógica imobilista. Você quer continuar sendo um passageiro da sua vida? Ou você quer se colocar na posição de diretor da sua vida? Se você quer ter o protagonismo que está nas suas mãos, use esse protagonismo e ore sempre: Deus, me dá a coragem de mudar o que só eu posso mudar. A paciência para aceitar o que eu não posso mudar. Sabendo intervir na minha vida e sabendo ler as situações da vida dos outros, da vida social, que abrem uma possibilidade para minha contribuição. E a oração ainda vai além, pedindo a sabedoria que tanto nos tem faltado. Essa sabedoria de entender que sempre a nossa atitude depende de nós. Que mesmo a escolha daqueles que nos cercam, com corpo ou sem corpo, começa conosco, começa pela sintonia, pelo padrão vibracional preponderante que você estabelece em sua vida. É esse padrão vibracional preponderante que vai determinar os seus amigos, as situações que você vai atrair, as influências espirituais que você vai atrair. Então, é fundamental termos esse discernimento do que nos cabe e do que não nos cabe. Há muita corrupção no mundo, por que nos envenenarmos, nos revoltarmos, odiarmos as pessoas que nós julgamos corruptas? Não estaremos sendo hipócritas como os homens que apresentaram apenas a mulher
da situação de flagrante de adultério? Ora, uma mulher pega em flagrante de adultério foi apresentada sozinha para Jesus para apedrejamento? E o homem, se era um flagrante de adultério, mas os juízes, os arrogantes, os executores eram todos homens. Não, isso não é muito similar ao que acontece hoje na política, no casamento, por todo lado? Nós sendo rigorosos com os diferentes da nossa posição e sendo tão elásticos com aqueles que são do nosso grupo. Chega de hipocrisia. Tenhamos a coragem de mudar o que nós podemos mudar. Se não podemos limpar a corrupção do mundo, se a vida lhe traz elementos para fazer uma denúncia, para fazer uma revelação, para apontar o erro onde ele estiver, tenhamos a coragem de fazê-lo. Mas sem nos envenenar com as alegações, com as fofocas, com as informações, sabe-se lá com que intenção que são veiculadas. Quando a vida lhe trouxer um fato, dê sequência para esse fato. Não corrobore, não seja passivo perante o erro. Atue. Mas enquanto forem só boatos, fofocas, abstenha-se e siga a sua consciência. Ouça da sua consciência encarnada em Jesus dizendo: segue-me tu. Esse discernimento é fundamental nesses nossos momentos. Não se perturbe com os venenos do mundo. Não se deixe inocular pelos venenos do mundo. Use a sua energia para a sua melhoria e completamente atento para as oportunidades que a vida lhe der, para também colaborarmos, sermos fraternos, compassivos, empáticos e justos com aqueles que nos cercam. Quem fica preocupado demais com os outros deixa de perceber as situações concretas. Os hipócritas que buscam a melhoria ou apontam o erro dos outros, os justiceiros, não têm tempo, não têm atenção, não têm energia para mudar o que só eles podem mudar. Para mudar o que a vida concretamente colocou em suas mãos. Pense nisso, meu amigo, para não recairmos na hipocrisia que nos tem afogado há tantos séculos. Chega, é momento de trabalhar a verdade, trabalhar com a realidade. Estejamos atentos à realidade dos fatos, aquilo que chega até nós a cada momento. E com a cabeça desimpedida de arrogâncias, de pretensões justiceiras, de papéis de juízes que nós definitivamente não temos, limpos dessa... Só assim nós podemos perceber, podemos olhar as situações e ver o que a vida está nos oferecendo para atuação na área da justiça e para atuação na área da misericórdia. Justiça com os fatos, misericórdia com as pessoas. É maravilhosa a ferramenta que Jesus nos coloca nas mãos hoje. Lembre-se dela e use-a durante a semana, durante o mês, durante os anos, durante a vida. Ótimo uso para você. Então, como em todas as nossas lives de domingo, a gente faz primeiro essa colocação inicial. Espero que tenha servido para você como encaixou as coisas para mim. Eu tenho muita esperança em mim. Acredito que eu também posso crescer e posso aprender. E tenho muita esperança em você. Também acredito, também tenho certeza que você pode se transformar, que você vai se transformar, como disse aqui Jesus.
mesmo os mais empedernidos no mal estão destinados ao bem. O tempo, cada um é que vai determinar. Então, utilizemos esse nosso momento para lançar uma energia de misericórdia sobre a humanidade da Terra. Uma misericórdia que abranja rigorosamente todos os seres, especialmente os mais equivocados. Que todos eles sejam acolhidos nas suas carências, na sua solidão, na sua necessidade de atenção tão mal direcionada. Que essas crianças espirituais sejam acolhidas no colo de Deus. E que todos aqueles que se julgarem servos de Deus estejam nesse acolhimento. E que nós que tanto ansiamos pela posição de servos de Deus, agora inundemos a vida, inundemos a humanidade, e especialmente todos os equivocados da Terra, todos os grandes, todos os médios, todos os pequenos equivocados, conjunto entre os quais nós estamos seguramente, para multiplicar o pão do Mestre, o pão do amor, o pão da compreensão, o pão da empatia. E espalharmos essa fé, essa certeza na transformação do bem de todos. Que todos sejam acolhidos nas suas carências nesse momento. Mas que também todos sejam despertados, sejam chacoalhados, sejam clareados com a força da verdade. Na dose, no momento, na intensidade, que só Deus, que só a vida pode dar a cada um. Que cada um de nós, recebendo como estamos a dose certa de justiça, de chacoalhão, de clareza, aproveitemos essa clareza, aproveitemos os fatos que vierem para nós, inclusive com o erro dos outros, e vejamos nesses erros dos outros um convite à nossa avaliação. Perguntemos, ao apontar para o erro dos outros, perguntemos: e eu? Um dedo apontando para os outros, 3 apontando para nós. A cada vez que olharmos para o erro dos outros, façamos a ação reflexa. Olhemos os outros como espelhos e nos arrumemos com os erros dos outros, nos reformemos, nos transformemos com os erros dos outros. Convite maravilhoso para o qual pedimos apoio de Deus e oferecemos à humanidade o nosso serviço, o nosso acolhimento aos errados e a nossa firme disposição em combater a favor do acerto, a favor da luz, a favor do amor de Deus. Que assim seja, agora e sempre, para todos nós. Na terceira parte do nosso domingo, vamos então fazer a troca entre nós. Ver de que forma isso serviu ou não para cada um dos nossos amigos que esteve conosco nessa live. Muito boa tarde, Maria José, Maria Cristina, Mônica, Bárbara, Andréia, Cláudia, Cristiane, Regina, Guacimara, Mônica, Luci, Marlene, Eliana, Leila. É uma alegria estar com todos vocês. Leia, Maura, Sônia, Marise, Eliana. Eliana nos traz o seguinte raciocínio: somos ótimos controladores da vida alheia. Infeliz verdade de todos nós. E essa certamente não podemos e nem devemos mudar. A mudança interior é bastante difícil. Controladores da vida alheia.
Emmanuel fala no livro, se não me engano, O Consolador, que nós temos gastado séculos, milênios, sendo rigorosos com os outros e condescendentes conosco mesmos. Por que não nos dedicamos, por alguns anos que seja, a sermos condescendentes com os outros, realidade que nós não conhecemos, e rigorosos, ainda que misericordiosos, conosco mesmos? Experimentemos um pouco a inversão da nossa lógica para ver o resultado que nós teremos. Muito legal, Eliana. Vamos ver. A Cristiane fala: tão difícil controlar a ansiedade e o pânico em tempos atuais. É verdade. É verdade. Mas ofereço para você, Cristiane, para mim mesmo, para todos os amigos, a seguinte imagem. O que faz? Somos uma orquestra. Somos músicos na orquestra. Não somos nós que ditamos a forma de interpretação, a música que vai ser tocada, o ritmo. Existe um compositor da música que nós estamos tocando, existe o maestro. É o maestro que define o ritmo, é o compositor que define a música que nós tocamos. O músico, que somos nós, a posição de músico é nossa. O músico que executa a música e que quer determinar o seu ritmo e impor o seu ritmo sobre os colegas, no seu naipe, ao próprio maestro, esse conduz a orquestra à desarmonia. É o que faz a ansiedade. Por outro lado, o pânico, o medo de errar, faz com que o músico perca os seus potenciais, boicote os seus potenciais, deixe de fluir o melhor que ele sabe dar para aquela música. Então a ansiedade, ela é arrogante porque ela quer determinar para todos o seu ritmo, a sua interpretação. E o pânico é imobilizante, o medo é imobilizante. O medo principalmente é levado à condição de pânico. Compreendamos o que acontece conosco na realidade da ansiedade e do pânico. Por quê? Porque a mudança não é fruto de uma punição, de um justiçamento, de um menosprezo, de uma desvalia com relação a nós mesmos. Não é assim que nós mudamos. Nós mudamos estudando os nossos problemas. Não é à toa que filósofos e Jesus nos indicaram o autoconhecimento. Estudemos os nossos erros, no caso, a ansiedade e o medo, a ansiedade e o pânico. Eu ofereci algumas dicas, mas estudemos ainda mais fundo, constantemente, na certeza de que quando tivermos estudado o suficiente, nós teremos ganho maturidade para a transformação. Que assim seja. Um abraço, Cristiane, muito obrigado por trazer esses temas tão universais. Eliana Chiodo nos traz: pelo amor ou pela dor, vamos nos transformar. Essa imagem do pelo amor ou pela dor resume, Eliana, a nossa decisão nesse momento. Quem não se abrir ao amor vai dar como única alternativa didática e terapêutica a dor. E quem der a vida como única alternativa para si mesmo, a dor como alternativa didática e terapêutica, se destinará a novos planetas de provas e expiações. Por quê? Porque optou pela dor ao não se abrir ao amor. Por outro lado, todos aqueles que se abrirem ao amor, não que tiverem alcançado o amor que Jesus amou, claro que não, nenhum de nós vai ser capaz de realizar
um salto fabuloso como esse da noite para o dia. Mas aqueles que se abrirem, que apresentarem sincera e clara boa vontade ao aprendizado do amor, esses estarão se elegendo ao novo mundo, ao planeta de regeneração, condição na qual a Terra está se transformando. Então só permanecerão na Terra os pacificados, os homens de boa vontade, a paz na Terra dos homens de boa vontade, bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a Terra. Que assim seja. Esse é o nosso destino, tomara que nós consigamos fazê-lo agora. Se não conseguirmos, iremos para provas e expiações, para um outro planeta, e iremos novamente galgar as etapas como um aluno repetente que precisa repetir as lições que não aprendeu, até que um dia estaremos maduros, certamente, para optarmos pelo amor. A Bárbara, bora lá fazer cada um a sua parte. E graças a Deus teremos um mundo melhor, sim. Teremos, Bárbara. Mais justo e mais fraterno. Coragem e discernimento para todos. Impossível deixar de lembrar uma frase de Jesus no sermão profético. Ouçam com a alma essa frase de Jesus. Tão simples, tão profunda e tão geradora de fé e de esperança. Disse o Mestre: mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Depois de prever pestes, guerras e rumores de guerras, falsos cristos e falsos profetas, terremotos, todos os grandes cataclismas do que ele chama de fim dos tempos, que depois os espíritos falaram de transição planetária, ele nos estimula dessa forma. Todos aqueles que perseverarem, claro que no bem, até o fim, esses serão salvos. Não é acalentador? Não é encorajador? É isso mesmo, Bárbara. Ouçamos Jesus. Andréia fala, muito forte, essas nossas colocações. Para mim também tem sido, estou me ouvindo assim. Mas ao mesmo tempo tanta verdade, pois passamos uma vida julgando e deixamos de viver. Perdemos o tempo valioso que nos foi dado. Muito bom. Também acho, Andréia, que essa live de hoje possa contribuir e que a gente possa compartilhar generosamente, se a gente entender que pode contribuir com outras pessoas. Se você entender assim, compartilhe, minha amiga, meu amigo. Janete, a Mônica, nos diz assim, um grande convite para nos reavaliarmos. Muito bom. Que assim seja, Mônica. Que assim seja. Para todos nós. Sônia Lopes, Cristiana Edreira falando que agradece, Eliana mandando sua gratidão a todos. Então encerremos o nosso momento de domingo, essa nossa tentativa, essa nossa busca sincera da boa sintonia, saindo da guerra das vaidades, da guerra entre as pessoas, que não nos tem levado a nada e não nos levará a nada, exceto mais dor. Ora como geradores da dor a outro, ora como sofredores da dor causada pelo outro, não interessa, estaremos optando pela dor, e só poderemos sair da dor optando pela compaixão. Por colocarmos-nos no lugar dos outros, por sairmos assim da posição do juiz e sermos compassivos, empáticos com todos os errados das nossas vidas, inclusive porque são espelhos, são todos tão errados como nós mesmos. Então acolhamos os errados, dedicando toda a nossa força, toda a nossa coragem, toda a nossa lucidez para combater o erro.
mas absolutamente compassivos, generosos e até gratos com os errados por tudo que eles nos ensinam, por tudo que esses espelhos nos fazem refletir. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Se algum de vocês estiver interessado na prática da reflexão diária, eu sugiro esse livro, Grãos de Mostarda, que veio através do nosso trabalho. Se vocês estiverem interessados nas reflexões pela transformação interior, Saulo e Paulo, esse símbolo tão eloquente da nossa transformação interior. Se vocês se sentiram motivados para fazer o Evangelho no Lar, isso seria maravilhoso que vocês fizessem, eu indico esse livro Prudente, a Saúde segundo Jesus, todo ele montado em cima de passagens dos Evangelhos, curtas, comentários também curtos de uma página, que favorecem muito a reflexão do Evangelho e a prática luminosa do Evangelho no Lar. Todo o rendimento desses livros é voltado à ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Não há R$1 dele que não seja voltado ao financiamento de um próximo livro e ao trabalho social da Fraternidade Sem Fronteiras, do próprio Semente de Luz, nosso centro tão grato aos nossos corações, aos trabalhos sociais que se abrem às nossas possibilidades. Que assim seja, meu amigo, minha amiga, muito grato pela companhia, uma excelente semana nessa boa sintonia para todos e, se puderem estar conosco essa semana às 18 horas, é a nossa prática da oração-ação, da mesma busca que fizemos hoje pela melhor sintonia para cada momento e nos endereçarmos com essa boa sintonia à melhor prática, à melhor ação concreta com Jesus.